Oi, tudo bem com você? Eu sou Riomar Bruno, do programa Riomar Bruno. Hoje eu converso com meu amigo Gilmar Lopes. Ele é pesquisador lá no site eFarsas. Ele já está com o site desde o ano de 2002. Ele é responsável por fazer análise desses textos que a gente recebe no e-mail, no WhatsApp, em vários locais. Aí a gente fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha ali, se é ou não verdade. Para isso, hoje eu convidei ele, o Gilmar, né, para vir aqui conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre o que são as fake news e ele falar um pouquinho do trabalho dele aí, desses 19 anos aí que ele já está fazendo isso, e esse ano vai completar 20 anos, né, Gilmar? Fala, Hilmar, tudo bom com você? Obrigado pelo convite. Alegria falar com você e falar sobre esse assunto, né? Que já agora vai fazer 20 anos que eu estou trabalhando com isso. Tentando acabar com as notícias falsas da internet, mas é difícil, viu? Não para. É complicado, né? Sempre. Hoje mesmo estava num grupo de WhatsApp aí e surgiu um boato lá que daí eu pesquisei pela foto, eu já conhecia a foto e fui me lembrar que era um boato de 2015 de algumas pessoas que estariam vendendo um colchão aí e praticando sequestro. Mas daí era um negócio que já estava há 7 anos e ainda o pessoal continua compartilhando, é impressionante. Então, e uma das características, né, da notícia falsa é que ela não é datada. Então, vira e mexe, a gente recebe alguma coisa lá no eFarsas de algum assunto que, inclusive, a gente já pesquisou lá no site e ela volta a circular. Tem um caso que aconteceu há poucos dias que eu recebi um vídeo que seria de um diretor de uma grande empresa de calçados que teria ganhado 1 milhão e pouco na roleta num cassino lá não sei aonde. E aí eu fui pesquisar e acabei descobrindo que eu mesmo já tinha pesquisado sobre isso lá no eFarsas. E aí eu mandei para as pessoas, falei, isso é mentira. Porque o vídeo é real, ganhou 1 milhão na roleta, né? É verdade essa questão aí de você voltar a pesquisar. Eu me lembro quando eu também já fiz parte do eFarsas, na verdade sou colaborador do eFarsas aí já há alguns anos. Há muito tempo. Então, uma colaboração muito boa que você faz. E aí você ajuda a gente também, o Riomar ajuda a gente também no nosso grupo do Facebook, ajuda a não fazer muita bagunça lá no grupo, ajuda também lá no Telegram também, né? As pessoas vão fazer bagunça lá, o Riomar ajuda. Então, tamo aí. E daí é bem essa característica. Às vezes você vai pesquisar ali o assunto, que nem o que eu vi no grupo hoje, né? Nesse grupo no WhatsApp que estavam compartilhando a foto desses 2 cidadãos. Mas não me é estranho o rosto deles. Daí foi um outro rapaz lá que comentou, lógico, também. Tá há 7 anos circulando a foto deles aí. Lógico que você já deve ter visto lá no outro verão, no verão do ano passado ou do ano retrasado. Pois é, e às vezes é uma história requentada que eles mudam apenas alguns trechos da história e começam a circular de novo. Como, por exemplo, alguns anos atrás, logo quando começou a pandemia, né, do novo coronavírus, começaram a espalhar que o Ministério da Saúde teria avisado que um certo medicamento curava que era um chá, se eu não me engano, curava o coronavírus. E aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que essa mesma história falsa, essa mesma corrente, já tinha circulado alguns anos antes, só que era com H1N1. Era para H1N1. Então você tomava esse chá e na teoria se curaria da H1N1. E aí, quando começou a circular as histórias, né, dessa pandemia, substituíram. O que era H1N1 virou coronavírus. Então é o mesmo texto, só que com uma cara nova. Igualzinho do Uno sequestrado na rua do Detran. Todo ano tem. Então, pois é. Tem também aquele sequestro da gangue do perfume, né? Que
oferece um perfume para você na entrada do shopping, e depois o perfume acaba fazendo você desmaiar, e aí te sequestra. Sempre isso volta a circular. Sempre. Agora, em época de eleição, você vai ver, vai voltar a circular aquela história que diz que se todo mundo anular o voto, vai anular a eleição. Todo ano de eleição volta a circular isso, mas não adianta, isso não é verdade. O voto nulo não anula a eleição. E todo mundo compartilha, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas compartilha. Se você vai e coloca, tenta desvendar, eles te acusam, digamos, se você está num grupo que é pró um candidato, eles te acusam que você não é favorável àquele candidato e querem até te expulsar do grupo, né? Impressionante. Que eu vejo, pelo menos complicado. Aqui, acontece comigo. Daí eu falo, não, mas estou alertando. Eu conversei, por exemplo, assim, eu já teve casos assim de eu conversar com o pessoal do próprio tribunal aqui, do próprio cartório eleitoral aqui da cidade vizinha, né, que a gente faz parte de uma comarca, para que eles explicassem que isso daí era mentira, era um fake news. E eu peguei texto, áudio, inclusive, e apresentei já em outras eleições, assim, e eu não quero fazer isso esse ano, né? Mas eu já tenho preparado psicologicamente para fazer de repente. O que fizeram nesse caso foi eles interpretaram de uma forma diferente a lei, porque assim, o que diz na lei eleitoral? Que se houver maioria de nulidade das eleições, ou seja, se mais da metade das eleições forem anuladas, ou seja, mais da metade dos colégios eleitorais deram problemas nas urnas e não deu para aproveitar nenhum voto, né? Ou teve algum lugar que, por algum motivo, sei lá, uma explosão nuclear, acabou metade da luz do país e não deu para fazer a eleição, aí é convocada uma nova eleição. Agora, isso é diferente de voto nulo, né? O voto nulo, ele não conta nos votos válidos. Então, se tiver, por exemplo, no colégio eleitoral, tiver 100 eleitores, né? 200 eleitores que sejam, e 198 eleitores votaram nulo, e 2 eleitores votaram em alguém, esses 2 votos são os que valem, entendeu? Então não adianta você votar 100% naquele colégio. Não adianta você votar nulo que você não vai anular a eleição. Agora, esse ano, o que vai voltar a circular também é muita notícia falsa a respeito da Copa, né? Porque além de tudo, a gente também vai ter Copa do Mundo esse ano, né? É isso? É verdade. Então, esse ano vai ser circulado. Eu lembro que na Copa do Mundo passada, antes de começar a Copa, começaram a espalhar dizendo que o Brasil tinha comprado a Copa. Então a presidente tinha conseguido isentar a FIFA de vários impostos para comprar a Copa. Só que aí depois, durante a Copa, foram vendo que o Brasil estava jogando muito mal, aí mudou. O boato já não era mais que estava comprando a Copa, mas que tinha vendido a Copa. É impressionante, assim, por causa que eu acho, assim, que a pessoa, às vezes, eu penso, assim, que ela faz por zoeira, sabe? Como uma brincadeira, assim, e para iniciar uma notícia falsa ali, e daí ela ganha uma proporção tão grande. Às vezes não é nem por zoeira, às vezes ele quer fazer com que a ideia dele assim, tenha um valor, alguma coisa, e ele manipula as outras, assim. E daí passa para um, desse um, daí já passa para 2, daí vai aquela bola de neve, aquele efeito dominó, realmente. Sim, eu participei de um projeto lá aqui no litoral de São Paulo, numa escola muito, muito legal, que um dos professores, ele estava ensinando as matérias, dando o exemplo das fake news. Então, ele ensinava, por exemplo, proporção, ele ensinava através de fake news, que era assim, você passava uma notícia falsa para 2 pessoas, essas 2 pessoas passavam para mais 4, e essas 4 passavam para... E aí, daqui a pouco, você ia ver, a cidade inteira já estava sabendo daquela notícia, né? Então, na internet, isso é muito mais
rápido, né? Isso é muito mais fácil de acontecer, porque se você tem 100 seguidores, por exemplo, e cada um desses seguidores tiver mais 10, você já tem exponencialmente aí uma rede, né, de desinformação se você passar uma notícia falsa, né? A gente fez lá no nosso grupo no ano passado, eu nem sei mais porque juntou, né? Todos os anos para mim agora tem sido o mesmo ano, então não sei se foi em 2019 ou se foi em 2020. Um membro do nosso grupo lá fez uma montagem com a nota de R$50 com a cara do Pablo Vittar, né? E aí, história, né? Não, e aí, na verdade, saiu do nosso grupo do WhatsApp, isso daí. Nosso grupo do WhatsApp, exatamente. E aí eu falei assim, que tal se a gente pegasse essa foto, né, essa montagem, e espalhasse através dos canais do E-Farsas e tal, para a gente tentar entender um pouquinho como que as notícias falsas se espalham, né? E aí foi muito engraçado, porque eu só coloquei no Twitter, coloquei assim, gente, vocês viram isso? E não perguntei nada, só coloquei isso. E aí começaram a retweetar e tal, e em menos de uma hora apareceu um grupo lá no Facebook, que eu não sei quem é esse grupo, nunca participei, espalhando essa mesma foto, dizendo assim, ó, a Câmara dos Deputados, nem a Câmara, hein? A Câmara dos Deputados aprovou agora que a nota de R$50 vai ter a cara da Pablo Vittar. Olha que absurdo, não sei. E aí pronto, a partir daí a gente perdeu a mão, a gente não sabia mais, porque se espalhou de uma forma tão grande que a gente não conseguiu mais acompanhar. Então, a ideia inicial da gente tentar acompanhar como que uma notícia falsa se espalha, a gente acabou perdendo essa noção. E aí foi muito legal que depois de um mês, mais ou menos, a Globo entrevistou a Pablo Vittar e eles imprimiram uma nota dessa e entregaram diretamente na mão dela. Então, foi a missão cumprida. A gente criou uma notícia falsa para estudar e acabou chegando no destino. No destino. E eu me lembro, nossa, cresceu tão grande, foi rápido, questão de minutos, ela viralizou ali em alguns grupos, no Twitter, do Twitter já foi para outra rede social, daí até no WhatsApp eu recebi daí depois isso, né? Em grupo então, assim que não tinha nada a ver. Pois é, então, e aí para você ter uma noção, né, que a gente não está preparado para isso, né? A gente está preparado para tentar correr atrás da desinformação, não o contrário, a gente espalhar. Mas imagina se você tem um aparelhamento, se você tem, por exemplo, se você consegue comandar uns 10 grupos de WhatsApp, por exemplo, e nesses 10 grupos tem 250 pessoas em cada um desses grupos. Você consegue facilmente espalhar uma notícia falsa em poucos segundos ali e viralizar aquilo muito rápido. É isso que eu acho que agora eu acompanhei algumas notícias que pelo menos o Tribunal Superior Eleitoral quer fazer com as eleições, quer tentar utilizar aí o WhatsApp para tentar barrar. Só que eu não fui ver exatamente como que eles vão fazer isso para barrar esse compartilhamento em massa aí, né? E o bom é que o próprio WhatsApp hoje já tem algumas ferramentas que indicam ali que aquele texto está sendo compartilhado há muito tempo ou ele já tem algumas indicações assim, né? Sim, e ele também bloqueia, né? Agora você só consegue enviar para 5 pessoas no máximo. E quando quando a mensagem está sendo muito compartilhada, ele já não deixa você compartilhar para 5, né? Você compartilha só para 1. Mas é meio complicado, né? Trabalhar nessa linha, porque são empresas, né? O WhatsApp é uma empresa que faz parte do Facebook, o Twitter é uma empresa. E é muito complicado até quando o Estado pode intervir dentro de cada uma dessas empresas, né? Claro que cada uma tem que... cada uma tem suas regras, mas cada uma também tem que respeitar algumas leis que a gente... né? Porque afinal eles estão no nosso país, mas é meio complicado pro Estado, né, entrar dentro de cada empresa e tentar resolver isso. O que a gente tem feito... Eu não sei se o meu pensamento é certo. É a mesma coisa assim, você querer penalizar aí uma faca, porque a faca ela pode ser utilizada como uma arma branca, só que também pode ser utilizada para cortar uma carne ali ou cortar uma salada.
Pois é. Porque vai depender da utilização que você faz do aplicativo ali. Eu acho que é tudo questão de utilizar. Que estão falando aí do aplicativo lá do Telegram, que ele tem que ser banido do Brasil. Não acho. Ele é um ótimo aplicativo. Sim. Só que depende da forma que o pessoal utiliza ele. Eu sou adepto muito do Telegram, adoro ele, mas depende muito do que o pessoal utiliza. Sim. E ele, por enquanto, ele não tem ainda um escritório no Brasil, né? Ele, um dos grandes problemas está sendo esse, né? Eles vão ter que bolar alguma forma de intervir nele aqui no Brasil, mesmo ele não estando aqui, né? O que a gente tem feito nas últimas eleições é uma parceria com o TSE e, por exemplo, nas eleições de 2018, a gente ficou com o canal aberto diretamente com o pessoal lá do TSE. E aí, no segundo turno das eleições de 2018, a gente participou de uma força-tarefa, não só a EFARSAS, mas outras agências de checagem, e a gente conseguiu checar 48 notícias falsas que circularam ali no segundo turno, né? E isso foi muito bacana, porque a gente teve uma equipe lá do TSE que ficou disponível para a gente. Então, quando aparecia alguma notícia falsa em relação à eleição, né? Não em relação a esse ou aquele candidato, mas em relação à eleição, a gente tinha um pessoal que estava disponível ali dentro do TSE para esclarecer para a gente. Então, rapidinho a gente desmentia ou confirmava alguma história que circulava, né? Então foi muito bacana esse trabalho, e agora esse ano a gente vai fazer de novo essa parceria com eles lá. E isso é importante. É uma das formas que a gente tem de trabalhar. Até porque, por exemplo, como a gente tem visto, né? Nessas redes sociais, como por exemplo no Facebook, vira e mexe aparece uma notícia lá dizendo que eles vão implantar um algoritmo que vai conseguir acabar com as fake news, né? A gente ouve muito isso lá, né? A gente até brinca, né, com isso, né? E isso é muito difícil, né, de ser implantado, porque o algoritmo não entende. Por exemplo, às vezes é uma ironia, uma brincadeira que você está fazendo, às vezes você está compartilhando o seu ponto de vista, às vezes você está assim, às vezes você está desinformando mesmo, às vezes você está, né, passando uma informação falsa, mas isso é muito difícil de ser controlado automaticamente, né? Eu acho que deveria ter alguma curadoria por trás para ajudar a filtrar isso, né? Também... Até onde vai o discernimento da pessoa, né? Às vezes ele extrapola, ele acha assim que é o... Pode falar, desculpe. Não, e assim, e também cai naquela linha finíssima, né? Que é, por exemplo, o Facebook vai intervir na minha publicação. Como que é isso? Ele vai me proibir de falar o que eu quero falar? Então, né, também esbarra, né, na liberdade de expressão também, que é outra coisa que que a gente precisa lutar também em cima disso, né? Para garantir a liberdade de expressão também. Só que aquele negócio, a tua liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão termina no momento que eu tô infringindo o direito de outra pessoa ali, né? É o que muitas pessoas fazem ali, é minha liberdade de expressão, então, beleza, você pode falar, você tem todo o seu direito, só que você também vai ter seus deveres, digamos, tem as consequências de você utilizar a tua liberdade de uma forma errada. Sim. Foi o que, quando a gente teve uma ocasião, acho que foi no ano passado, eu já não sei mais quando quando eu falo ano passado, todos esses anos para trás aí, que para mim virou tudo uma coisa só. Quando verdade. Porque depois dessa pandemia aí, 2019, 2020, 2021, para mim é o mesmo ano. É a mesma coisa. Bom, então, e aí eu dei uma entrevista para uma agência espanhola, e ele queria saber dos checadores de fatos do sul, né, da região sul, né, do planeta, o que a gente achava do banimento do Trump, né, das redes sociais, né, porque ele acabou sendo banido, né, das redes sociais, do Facebook, do Twitter. E aí, na época, eu tinha falado, olha, eu acho que, assim, todo mundo tem o direito de falar, né, de falar, a pessoa tem que falar. Só que ela sabe que depois ela vai arcar com aquilo que ela falou, né? Então, todo mundo tem o direito de falar, mas depois todo mundo tem o direito, né, tem o dever de arcar com o que ela falou. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, será que só eu que penso assim, né, tal?
E aí, depois, quando eu fui ler a matéria, 100% dos entrevistados tiveram a mesma... o mesmo ponto de vista. Que a pessoa tem que falar, né? A pessoa tem que falar, mas, assim, tem que ficar esperta que ela vai sofrer as sanções daquilo que ela falou, né? Sim, é o tal do discernimento, assim, saber até onde você consegue chegar, até onde você quer chegar com a tua fala, né? Sim, porque às vezes você tem uma opinião que só é polêmica, tudo bem, mas às vezes você tem uma opinião que é criminosa, pô, não pode, você não pode. Vai lá, fala, mas você vai ter que arcar com aquilo que você falou, né? Bom, mas assim, aconteceu um caso muito interessante lá no Facebook, há algum tempo atrás, que teve um caso de uma ponte que caiu lá no Rio de Janeiro, e demorou um mês e meio para essa ponte ficar pronta, enquanto que uma ponte parecida lá no Japão caiu também, e em 2-3 dias eles refizeram a ponte e tal, né? E aí a gente pesquisou e descobriu que a ponte lá no Japão foi feita rapidamente mesmo, mas não foi em 2 dias, né? Foi um pouco mais. E aí, quando eu fui publicar lá no Facebook o link, né, da minha pesquisa, lá no EFAC, aí o Facebook bloqueou, falou assim, essa notícia é falsa, e foi checada por uma agência, ela foi checada automaticamente por uma agência da Tailândia. E aí, quando eu fui ver a manchete, a checagem da Tailândia, eles usaram o meu artigo como referência. Então, eu fui bloqueado por mim mesmo lá no Facebook. Mas é legal essa questão, assim, essa interação, como que eu posso colocar, qual palavra que seria, essa aproximação que vocês, no caso, os checadores de notícias, estão tendo hoje. Nem se falou, não só aqui no Brasil, mas você tem lá com o pessoal da Tailândia, ou com o pessoal dos Estados Unidos também tem. Da Itália. Na Itália, são vários agências, vamos chamar de agências, né? Estão buscando uma maneira de parar com essa desinformação que está muito grande hoje nas redes sociais. Eu acho que o grande mal hoje das redes sociais é essa desinformação. E outro detalhe, assim, muitos usuários dessas redes não leem notícia. Eles só leem o título ali ou aquele resuminho que aparece a hora que você publica o link ali. Eles leem o link e o resuminho e já tem uma opinião formada sobre aquilo. E já sai falando, que absurdo, olha só. É complicado. Eu fiz um trabalho muito legal com o Marcelo Duarte, que é o autor daqueles livros do Guia dos Curiosos, né? Ele fez um livro muito bacana para criança, que é legal a gente começar a mostrar, né, para as crianças, né, desde a infância, o que é desinformação, o que é notícia confiável e tal. E aí ele fez um livro para criança chamado Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, onde um grupo de estudantes, né, de crianças, eles criam uma agência mirim, uma agência de checagem, e eles tentam acabar com as notícias falsas da escola e tal, né? E aí eu ajudei o Marcelo com algumas notícias que eu já verifiquei lá no site e mostrei que eram falsas, e aí ele colocou no livro. E aí é bem legal porque aí, como agradecimento, ele me transformou num personagem do livro. Eu sou o delegado Gilmar Lopes. E aí o delegado Gilmar Lopes, ele prende o Fake Nilson, que é o vilão do livro, muito legal. E aí, agora, em 2020, ele transformou esse livro num podcast. Então foram 5 episódios, bem legais, dramatizado, né, com dubladores que fizeram o papel das crianças e tal. E eu ajudei a produzir esse podcast. E aí, como você falou em checadores de todo mundo, eu conversei através das crianças, né? A gente entrevistou um checador de fatos lá da Itália, um dos Estados Unidos e mais de outros países também. Então ficou bem legal as crianças conversando com esses checadores, né? Então é um trabalho legal e feito assim em vários países. Hoje, assim, por exemplo, assim, câmeras de segurança.
A gente tem câmera de segurança em tudo quanto é lugar. E muitas vezes eu recebi, agora, quando começou a dar esses problemas, agora nesse mês de janeiro, no meio do mês de janeiro, das fortes chuvas lá em Minas, tudo, um amigo meu que ele é repórter aqui na cidade de Ponta Grossa, ele me mandou um vídeo lá. Ei, é verdade que aconteceu de uma ponte cair na tua cidade? E mandaram esse vídeo para mim aqui. Daí eu fui pesquisar o vídeo, né? Eu achei o vídeo, digamos, ele tinha sido cortado, era um vídeo da câmera de segurança, tinha sido cortado, só que mesmo assim daí eu consegui encontrar a origem do vídeo, e que tinha sido na Bahia, um negócio que tinha acontecido na Bahia em 2019 ou 2020, agora eu não me recordo o ano. E aquele mesmo vídeo estava sendo compartilhado em outros países também, como um fato que tinha acontecido em outros países, assim. Às vezes eles requintam uma história de um país e colocam em vários países ali. Eu acho que é um serviço de desinformação, isso daí que eles fazem, né? O mesmo vídeo tinha acontecido em vários países, e é uma característica que quando a gente vai pesquisar uma foto, vai fazer pesquisa reversa, você encontra aquela foto ali em diversas publicações em vários idiomas, até você conseguir encontrar o primeiro local de aparecimento dela, né? Sim, e aí você pensa, né, que isso é coisa de brasileiro, mas não, tem no mundo todo isso. E tem países que essa questão já está bem mais avançada, tem países que ainda não. Tem um site que checa informações lá na Índia, que chama boom.live. alguma coisa. E esse site, a gente pode ver que tem muitas notícias falsas que circulam lá, que são meio parecidas com as que já circularam aqui pra gente. Então, parece que seguem a mesma escola, né? Sim. Como a notícia falsa, ela tem algumas características, né? Como, por exemplo, ela não é datada, né? Geralmente. Isso que eu ia te perguntar, assim, para quem está ouvindo a gente agora, qual que seria uma característica, ou as características aí para tentar identificar uma notícia falsa antes de você estar compartilhando ela, assim, o que você pode ler nela ou prestar atenção? Em primeiro lugar, geralmente essas notícias elas não têm data, então é assim, olha, foi descoberto isso semana passada. Então, quando você vai pesquisar, você vai ver que é uma coisa bem antiga que está voltando a circular. Em alguns casos, não. Alguns casos são coisas recentes, mas que já perderam a validade. Então, por exemplo, há um tempo atrás, espalharam aqui em São Paulo um vídeo dizendo que o filho do governador teria feito uma festa para 200 convidados, e aí todo mundo, olha que absurdo, em plena pandemia fazer essa festa, né? E no fim a história era verdadeira, mas a festa tinha acontecido 2 anos antes. Então, como ela não é datada, então virou uma notícia falsa, né? Então, geralmente uma notícia não é datada, ela tem assim um teor alarmista, um tom alarmista, então ela assim, ó, olha gente, olha só que a gente acabou de descobrir, ó. E também tem aquele teor meio conspiratório. E olha, só a gente aqui que sabe, viu? Então vamos compartilhar para o maior número de pessoas antes que tirem do ar. Então você pode reparar que sempre tem isso, né? E vem com aquelas letras, sabe? Com caixa alta, colorida, cheio de emoji para chamar bastante atenção. E geralmente é um assunto do momento. Então, sempre, na maioria das vezes, é o assunto do momento que consegue mais engajamento, né? Então, época de Copa do Mundo vai ser esporte, época de eleição vai ser esse ou aquele candidato, e também ele pede para ser compartilhado para o maior número de pessoas. Então, por exemplo, você recebe lá no seu grupo da sua família, e ela embaixo está assim, ó, repasse para 20 pessoas para a gente conseguir que mais pessoas descubram essa verdade, alguma coisa assim, né? E às vezes, na grande maioria, sim, eles citam o nome de alguma pessoa importante ou de alguma entidade para dar mais credibilidade para o assunto, né? E muitas vezes ele é meio controverso no próprio texto. Às vezes lá em cima, no começo do texto, ele fala assim, olha, acabou de ser descoberta uma cura para essa doença gravíssima. Aí no meio do texto que você vai lendo, está escrito assim, a medicina chinesa já conhece esse remédio há mais de 2000 anos.
Aí você fala, ué, mas não era um negócio recente? Tá mais de 2.000 anos, né? Então, tem essas características. Um caso que eu gosto de mostrar sempre nas minhas palestras é de um leite de alpiste que cura diabetes. Aí eu até brinco, né, na palestra, eu falo, eu nem sabia que alpiste dava leite, né? Você tem que ficar ordenando alpiste assim, pra sair o leitinho. E aí, no texto, falava assim que a Universidade do México, a Universidade Autônoma do México, teria feito um grande estudo e descoberto que o leite de alpiste curava a diabetes. Aí você entra lá na universidade, não tem nenhum estudo sobre isso, né? Você procura pelo nome do diretor lá, que está citado no texto, o diretor também não existe naquela universidade. Então, eles usam isso mais para dar mais credibilidade, né? Então, se você recebeu alguma coisa aí no seu grupo de família, sabe, daquele seu tio lá que você acha que ele nunca vai mandar uma notícia falsa para você, e você acha essa notícia boa demais para ser verdade ou ruim demais para ser verdade, desconfie. E aí, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas o ideal é, antes de você compartilhar, abre uma janelinha no seu navegador ali, dá uma pesquisadinha, vê se tem algum jornal falando sobre aquilo, né? Leia em mais de uma fonte. Às vezes você está acostumado a acompanhar apenas um jornal ou apenas uma revista. Beba de outras fontes, né? Leia em outros lugares para ver se aquilo é verdade mesmo, e só então você compartilha. Você consegue compartilhar, aliás, copiar ali um trecho. O que eu faço? Como eu já sou um pouquinho calejado dessa história das fake news aí, né? Aí que eu aprendi a checar notícias aí com o Gilmar. Foi lá em 2000 e não sei... lá em 2000 e bolinho. Foi lá em 2000 e bolinho. O que eu faço? Eu vou lá e copio um trecho, 3, 4 linhas do texto, e abro uma janela do Google e jogo aquele trecho ali. Você vai ver a infinidade de sites, de outros locais que estão publicando aquilo, e daí você tem que fazer aquele... Às vezes pode ser que esteja na primeira página, o primeiro resultado está ali a resposta dizendo que é uma fake news, ou confirmando que é uma coisa verdadeira, porque não é só fake news que existe, né? Às vezes a gente encontra notícias verdadeiras aí. Sim, esses dias mesmo eu estava pesquisando sobre uma colagem de fotos que eu recebi no WhatsApp, dizendo que o BNDES teria doado bilhões e bilhões para vários países do sul, aqui do Mercosul, da África, nas gestões anteriores, nos governos anteriores. E aí o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho do texto, igual você falou, joguei no Google, o primeiro resultado já foi ali do BNDES, mostrando as contas que aquilo era mentira e tal, entendeu? Então facilmente você consegue confirmar ou desmentir uma história em apenas uma busca rápida ali no Google. E aí, 10 segundos que você perca ali antes de você ter aquela ânsia de compartilhar, de querer alertar mais pessoas, é que às vezes a pessoa, daí eu vejo muito acontecer assim nos grupos, mas eu só alertei, eu só fiz uma boa ação. Mas às vezes aquela boa ação que você está fazendo ali pode ocasionar ser uma coisa grave, porque às vezes lá, que nem agora, não tem mais o caso, digamos assim, a gente não ouve-se tanto falar, uma mulher estava sequestrando crianças ali para fazer trabalhos. E teve uma cidade lá, acho que no Guarujá, acho que foi em São Paulo, que compartilharam uma foto e acharam a mulher semelhante e acabaram matando ela de tanto bater nela. Esse caso aí é bastante emblemático, porque assim, foi uma fanpage no Facebook que publica notícias do Guarujá, e ela publicou um retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças para fazer magia negra. Olha só que absurdo. E aí tinha uma mulher passeando na rua, e as pessoas que estavam ali do lado dela acharam que ela era parecida com esse retrato falado, e começaram a bater nela. Ela morreu, deixou uma filha, e agora, depois de vários anos, né, depois desse ocorrido, somente 3 pessoas que participaram do linchamento foram presas, as outras pessoas estão livres. Essas que vão carregar pro resto da vida, né? Sim. Aquele negócio. E
E assim, poxa, que nem eu me lembro assim de casos, às vezes, que nem teve um caso que até acho que a gente fez uma matéria no E-Farsas, que a mulher era casada com o cidadão, e daí compartilhou as fotos lá dele para tentar localizar ele, que ele tinha acho que fugido com a filha, alguma coisa, daí ela já tinha sido encontrado, e daí, através aquilo que você falou, era uma notícia verdadeira, entre aspas, assim, daí pegaram fotos dele junto, começaram a compartilhar como eles estavam sequestrando pessoas, crianças, para vender órgãos e outras coisas, assim. Aí você vê o perigo, né? Às vezes a pessoa acha que está fazendo uma boa ação, no fim ela acaba criando uma situação que é prejudicial para muita gente. No comecinho da pandemia, começaram a espalhar que estavam enterrando caixões vazios, né? Lá no Amazonas. E aí teve uma família que abriu o caixão para ver se o ente dele estava lá dentro mesmo, da família estava lá dentro, e todo mundo acabou se contaminando, porque não acreditou, né? Acreditou numa notícia falsa. Então, assim, às vezes a gente pensa que é uma coisa, não, vou só compartilhar aqui, não pega nada não. No fim, a gente está causando aí pode estar causando um estrago grande, sem perceber. E uma outra coisa, agora falando das fake news, assim, às vezes, que nem já aconteceu, na verdade não vou dizer que aconteceu, que eu presenciei alguns casos assim, dos imitadores. Não sei se você já viu isso. Aconteceu uma coisa lá com a laranja azul lá no Japão, e daí uma semana depois a laranja azul tá no Brasil e crianças também estão fazendo aquele joguinho da laranja azul ali. Sim. E tem problema. E daí, ou então, ou é a laranja azul, ou o palhaço alegre que fica correndo nas estradas. E daí tem os imitadores, né? Daí tem pessoas que querem imitar aquele negócio e saem pra fazer. Eu não entendo como que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa. Tudo pelo like, né? Às vezes a pessoa quer fazer pelo like. Tem outro caso também, que eu noto muito, que é também a sensação de pertencimento, né? Então, por exemplo, as pessoas querem pertencer a algum grupo. Então, quando a pessoa encontra um grupo, por exemplo, que fala sobre terra plana, por exemplo, e ele se sente acolhido ali, né? É a mesma sensação de você participar de um grupo de air fryer. Nunca façam isso, viu? Porque é um grupo sem volta. Você entra para um grupo de air fryer, você quer fazer todas as receitas que tem lá, e você é acolhido, né? As pessoas, olha, chegou aqui o cozinheiro de air fryer, vai trazer uma receita pra gente. É a mesma coisa do terraplanista, por exemplo. Você está sozinho no seu quarto e você tem umas ideias meio diferentes, e aí você encontra um grupo de pessoas que pensam igual a você. Olha só que legal. Então você se sente acolhido. E aí você fala, mas aí tudo bem, né? Tudo bem, você é terraplanista? Tudo bem. Qual é o problema? O problema é que nesse meio do pacote aí, vem as pessoas que são anti-vacinas, aí ele já começa a questionar a ciência como um todo, aí começa a questionar a eficácia das vacinas, e aí aumentam os casos, né? E a gente teve aqui no Brasil casos de doenças que já estavam extintas já aqui no Brasil, né? Erradicados há muitos anos, e voltaram porque as pessoas estavam se vacinando menos. Então, tem esse lado, né, do pertencimento, e tem também esse outro lado aí que acaba dando um salto para outras teorias conspiratórias e acaba dando mais problema ainda. As fake news aí, mas ainda bem que a gente tem aí os checadores, né? Você, aqui no Brasil, também tem outros aí. Tem um movimento muito grande assim no Brasil, assim, que busca deter essa disseminação aí, né? Sim, e assim, eu comecei em 2002, e aí quando eu comecei nessa época, a ideia do site não era ser um checador de fatos, porque nem tinha, né, essa nomenclatura, nem existia. Não existia o termo fake news, até existia nos Estados Unidos, mas não era usado com essa finalidade e tal. E a ideia do site, no início, era de usar a internet para confirmar ou desmentir as notícias que circulavam nela,
e mostrar que qualquer um podia fazer isso. Se até eu posso fazer, qualquer um pode fazer, né? E eu mostrar quais os passos que a gente dá para poder checar uma informação. E de uns anos para cá, de 2013 para cá mais ou menos, 2014, começaram a surgir as agências, né? Profissionais disso, né? São agências de notícias que começaram a checar as informações. Até na época, eu até brincava lá no Twitter falando que agora os jornalistas estão checando as informações, né? Porque antes não checava. É a mesma coisa que falar que agora na sua pizzaria o pizzaiolo tá lavando a mão, né? Mas depois depois eu acabei entendendo que, assim, o jornalista, ele costumeiramente, ele vai atrás da notícia ele vai atrás do fato para gerar a notícia, né? E o checador de fatos não, ele vai atrás de uma notícia que já está circulando e pesquisa ela se ela é verdadeira ou não. Então, é um trabalho importante e que eu torço que que cheguem muito mais agências, né, aqui no Brasil que cuidem disso. Até porque o jornalismo, ele derrapou um pouquinho aqui no Brasil no começo da internet, né? E demorou um pouquinho pro jornalista entender como funcionava a internet. E agora a gente está num patamar bom. A gente tem... se tá ruim com o jornalismo, é pior sem ele. Então, a gente vê que o jornalismo tem cumprido um papel muito importante no Brasil. E as agências de notícias também. Quanto mais que tiver, melhor. E o bom hoje que eu vejo nos jornais, assim, é que eles estão admitindo erro. Porque antes... ele publicava uma notícia falsa, o que ele fazia? Ele ia lá, apagava e dizia, não aconteceu, não publiquei nada. Só que verdade. Muitos agora publicaram a matéria errada, eles permanecem com aquele link ativo, alteram, lógico, todo o texto dele e informam que eles cometeram um erro e corrigem a informação ali, né? Uma coisa que não acontecia antes. Tem um caso muito legal que eu até uso na minha palestra, que surgiu uma notícia lá nos Estados Unidos que uma agência de viagem de avião, né, de aviação, ia estrear um avião com o chão de vidro. E aí você ia poder viajar com o chão olhando lá para baixo, sabe? Até nem dá. É interessante, mas assim, não daria, até porque tem um compartimento de carga ali embaixo, tem a ver as malas e tal. Mas enfim, apareceu essa notícia e aí teve um jornal aqui no Brasil que acreditou nessa história e começou a publicar como se fosse verdade. Só que era uma brincadeira de 1º de abril dessa gente. E aí depois, logo em seguida, eles disseram que era mentira e tal. E aí o jornal foi lá e apagou do site. Apagou, simplesmente apagou. Você coloca o link lá, dá 404, dá erro. Mas eu tinha tirado print e guardado. E tem aí o arquivo, né? Eu comecei a fazer isso, eu comecei a guardar. E tem o arquivista também, né, que a gente usa, né? Que você pode arquivar uma notícia e tal. E aí, os jornalistas agora aprenderam que não é a melhor saída não é apagar, é você corrigir e explicar que você corrigiu. Porque aquele negócio, na internet você deixa rastros, você sempre vai deixar um rastro, sempre tem um arquivo, sempre alguém tirou print, sempre alguém salvou offline, são vários, e daí vem aquele negócio lá, contra fatos não há argumentos, né? Sim. E aí você procura, né, por exemplo, fulano disse tal coisa. Mas cadê? Eu não tô achando. Não, mas vai ver que ele apagou. Eu falei, não, se ele tiver apagado, em algum lugar a gente vai achar. Sim. Né? Tem até uma história que era um presidente falando que quando o governo estiver muito mal, ele merecia impeachment, alguma coisa assim. E isso é uma montagem, não é? Ele não disse isso, nem escreveu isso em lugar nenhum. Mas as pessoas insistem que ele disse isso. Falei, então cadê? Se ele tiver dito isso mesmo, a gente vai achar, né? Porque na internet você encontra o rastro de qualquer forma. Sim. Mas, Gilmar, eu agradeço muito aí a sua colaboração, a tua disponibilidade para estar participando aqui hoje com a gente no programa Gilmar Bruno. Tenho certeza assim, que o pessoal que está nos ouvindo aí vai levar suas palavras e vai compartilhar menos histórias falsas aí nos grupos e vai tentar pesquisar um pouquinho melhor aí.
Eu agradeço demais a tua participação aí, foi muito importante trazer esse assunto aí, que é um assunto que tem que estar à tona aí pra gente a todo momento, ainda mais nesse mundo globalizado e interativo que a gente vive hoje, né? Muito obrigado. Né? E nesse ano, sobretudo, né? Porque esse ano a gente vai ter eleições, então a quantidade de notícias falsas vai ter muita. Para qualquer um dos lados aí, vai ter muita notícia falsa e o E-Farsas vai estar sempre cobrindo. Eu que agradeço pelo convite, é muito bom a gente poder falar sobre isso. O site do Gilmar é o www.e-farsas.com e você também pode acessar no www.efarsastudojunto.com.br. Isso também. O Gilmar participou dessa luta aí pra gente conseguir o domínio.com.br, que tava difícil. Tava difícil. Então, eu quero agradecer para você aí, para todo mundo ouvir, que você tem ajudado muito o E-Farsas. Sempre um trabalho que você tem feito, um trabalho voluntário e árduo. Você ajuda a gente a controlar a bagunça nos grupos, controlar o pessoal lá, e ajuda também com matérias lá pro site. O E-Farsas acho que não seria nada se não fosse a ajuda de pessoas como você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Sempre que você quiser falar sobre esse assunto, pode me chamar, que é um assunto que eu gosto muito de falar, e a gente precisa combater as fake news, e sobretudo agora, esse ano, né? Ano de eleição. Valeu então, Gilmar. Eu conversei hoje então aqui no programa Rio Mar Bruno com o Gilmar Lopes do site E-Farsas. Até o próximo programa aí, até o próximo programa Rio Mar Bruno.